Olá, uma ótima tarde. Começa agora mais uma Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, bom início de semana a todos, dia 27 de novembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Nessa edição do Agricultura BR, nós vamos saber um pouco a respeito da produção sul-americana de soja, mas saindo do eixo de Brasil, Argentina e Uruguai, vamos ver o que os outros países vizinhos têm produzido também, ou pelo menos quais são as expectativas. O estado do Paraná registra os 2 primeiros focos de ferrugem asiática da soja nesta nova safra. O Brasil é o maior fornecedor de soja para a China. Você vai ver um estudo agora feito com base nos dados alfandegários chineses de como que está a situação de fornecimento do Brasil e dos Estados Unidos para a oleaginosa no acumulado de janeiro até outubro. E veja ainda nessa edição informações sobre um projeto de lei que determina que os próprios estados fixem o preço mínimo dos produtos agropecuários. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A safra 2017 de trigo do Brasil foi de quebra. O Brasil não teve um clima favorável à produção deste cereal e os demais cereais da safra de inverno. Com isso, a produção do trigo, o maior desta safra do país, teve uma quebra significativa de 37%. Essa quebra aconteceu devido às situações climáticas. O volume da safra também ficou menor por conta da área menor investida com o produto. De acordo com os dados da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, enquanto a safra 2016 produziu um volume de cerca de 3.040.000 toneladas de trigo, a de 2017 chegou aos 2.200.000 toneladas. Ainda hoje a gente fala mais sobre o quanto essa queda representa para o estado do Paraná e também a gente analisa o quanto dela veio em decorrência das intempéries climáticas. E o Departamento de Agricultura das Filipinas informou, de acordo com a BPA, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Carnes, que está liberada mais uma vez. As Filipinas voltam a comprar carne de frango, carne suína e também bovina do Brasil. Os dados foram comemorados pela ABPA, uma vez que em setembro tinha sido suspensa por esse país, que tem um volume relativamente razoável de compras, principalmente de carne de frango. É importante também lembrar que recentemente teve uma comissão das Filipinas visitando os sistemas produtivos aqui no Brasil para fazer essa reabertura de mercado. Vamos ver alguns dados relacionados à carne de frango e carne suína principalmente. Carne de frango entre janeiro e setembro, porque foi exatamente em setembro que as Filipinas suspenderam a compra de carnes do Brasil. Então, até antes disso, 35.000 toneladas de carne de frango tinham sido enviadas para as Filipinas e 2.000 toneladas de carne suína nesse período que é considerado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Esse dado, como eu disse, foi comemorado. Quem comentou a respeito desse tema foi o Francisco Turra, ele que é presidente da BPA. Vamos ver o que ele disse a respeito do assunto. O Brasil recebeu há poucas semanas uma missão técnica do governo filipino e mostrou que nossa estrutura está plenamente adequada para atender às suas exigências. Daí o Francisco Turra, presidente executivo da ABPA, trouxe essa informação. BPA que está informando a respeito dessa suspensão, ou fim da suspensão das Filipinas em relação às carnes brasileiras. Como as Filipinas são um grande comprador, principalmente de carne de frango e carne suína, mas principalmente de frango, vamos saber como é que vem as ações da BRF, que vinham no acumulado de queda nos últimos períodos que estavam sendo considerados pela equipe da Agricultura BR. Vamos saber como é que está neste momento. Continua caindo, inclusive o mercado ao vivo trazendo aqui uma queda forte para as ações da BRF, negociada sobre a sigla BRFS3, com queda de 3,07%. Os negócios agora estão em R$ 39,13 para a BRF neste momento.
A Agricultura BR fala agora do maior comprador de soja do mundo e fala também do maior fornecedor de soja do mundo. Isso porque a China tem elevado muito as suas importações de soja. Para se ter uma ideia, entre outubro do ano passado e outubro de 2017, a alta passa de 130%, então volume muito elevado por parte dos chineses. Vamos trazer aqui os dados. Aqui a importação de soja do Brasil pela China em outubro, de acordo com a alfândega da China. Em 2016, a China comprou 1 milhão, ou entraram 1 milhão e 80 mil toneladas de soja brasileira na China. Agora, em outubro de 2017, esse número chega a 3 milhões e 400 mil toneladas. É um volume realmente muito maior, chega a uma alta de 132%. Juliana, 132% é elevação de um ano para outro, nesse período sazonal, um número realmente bastante elevado. Pois é, e não foi só em outubro que a China comprou mais soja do Brasil, não. Esse cenário já vem se desenhando assim ao longo desse ano de 2017. No acumulado do ano, o volume ampliado nas compras chega a 24,4% a mais. É isso que mostram os dados. Vamos comigo na tela. Veja que entre janeiro e outubro de 2016, a China comprou do Brasil 34 milhões 770 mil toneladas de soja. No acumulado do ano de 2017, o volume fabiano chega aos 46 milhões. Um outro dado interessante é a respeito do que entrou de soja nesse período, né? Toda a soja que os chineses compraram de janeiro até outubro. Esse número chega a pouco mais de 77 milhões de toneladas, sendo que 60% são do Brasil. Veja só os dados aqui em relação à China. Eles tiveram compras de janeiro até outubro de 2017 na ordem de 77 milhões e 300 mil toneladas. Soja que veio do Brasil alcançou 46 milhões de toneladas, de acordo com esse organismo chinês. Entre as compras feitas pela China, além do Brasil, Estados Unidos e Argentina também são países que disponibilizam esse produto para os chineses. Mas enquanto as compras brasileiras têm subido, as dos americanos e argentinos têm caído. A China tem importado menos destes outros dois países que são concorrentes diretos do Brasil. No caso dos Estados Unidos, as vendas caíram bastante em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Veja que no mês outubro de 2016, a China comprou dos Estados Unidos 710 mil toneladas de soja. E agora, neste ano de 2017, o volume chegando a 1 milhão e 300 mil toneladas. Já no acumulado do ano, Juliana, há uma ampliação ainda para a soja que foi enviada dos Estados Unidos para a China. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos mostrar agora que tem uma alta de 7% ainda quando comparam os dois períodos. Em 2016, de janeiro a outubro, chegaram à China soja dos Estados Unidos na ordem de 20 milhões 320 mil toneladas da oleaginosa. Em 2017, nesse mesmo período, chegando aqui a 22 milhões de toneladas de soja. Então, Estados Unidos ainda com uma alta, o que é importante também no acumulado do ano, outubro, que ficou com um número mais fraco. Juliana. Bom, e só para a gente finalizar essa análise, a Argentina, que também é outro país exportador do grão, teve vendas na ordem de 772 mil toneladas para a China no mês de outubro. Esse volume representou queda de 30% na comparação com outubro do ano passado. Já que estamos falando de soja no cenário internacional, vamos saber como é que vem a soja negociada em Chicago neste momento. É o que a Agricultura BR destaca. Temos soja em Chicago com até a última contagem, tem mais ou menos uns 15 minutos. Nós temos aqui a soja com variação dentro da regularidade, portanto estável. Janeiro vem estável com ligeira alta de 0,02% a 9 dólares 93 centes mais 50 o bushel. Março, 10 dólares 4 centes o bushel, com alta, aliás, totalmente estável nesse momento, e maio com ligeira queda de 0,04% a 10 dólares 14 centes por bushel, aqui nos últimos negócios registrados para a Bolsa de Chicago, há cerca de pouco mais de 15 minutos, de acordo com os dados que nós temos aqui chegando no Agricultura BR. Bom, vamos agora acompanhar como estão as cotações da soja aqui no Brasil.
A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito da produção de soja na América do Sul, mas saindo dos grandes produtores. Brasil, que tem aí uma produção na última temporada próxima a 115, pode produzir até 109 milhões de acordo com as novas estimativas para a temporada 17-18. A Argentina, 57 milhões de toneladas. E o Paraguai, que tem uma produção de 9 milhões, às vezes, como na temporada passada, mais de 10 milhões de toneladas. Vamos falar agora do Uruguai. O Uruguai é um país que tem uma área bem menor em relação à sua área de cultivo e tem tido uma produção anual na casa de 3 milhões de toneladas. Vamos aos dados deste país sul-americano, que tem uma área ocupada prevista para a temporada 17-18 na ordem de 1 milhão e 100 mil hectares, de acordo com a consultoria França Júnior. Aqui os estudos mostram que a produção do Uruguai pode chegar até 3 milhões e 200 mil toneladas na temporada 17-18, o que representaria uma queda na ordem de 4% no Uruguai, quando comparado ao que aconteceu na última temporada para os uruguaios. Portanto, o Uruguai, com uma área regular, totalmente estável em relação ao último ano, ele permanece com uma produção que vai ter uma ligeira redução pelos mesmos motivos que aqui no Brasil. Juliana, no Uruguai, o clima vai ser determinante para que se tenha uma ligeira redução, assim como na maior parte dos estados brasileiros. Pois é, Fabiano. Na Bolívia também acontece uma situação bem parecida. A área destinada à soja neste novo ciclo, temporada 17-18, é bem parecida com a do ciclo passado, cerca de 1 milhão e 300 mil hectares. Se o clima colaborar, o potencial produtivo das lavouras de soja bolivianas é de 3 milhões e 62 mil toneladas, o que pode vir a ter um acréscimo de 22% em relação ao ciclo 16-17, que por lá sofreu uma forte quebra. O Paraná acaba de registrar os 2 primeiros focos de ferrugem asiática da soja na safra 2017-2018. A ocorrência foi identificada na semana passada, no dia 23 de novembro. E os municípios onde essas ocorrências foram identificadas são os municípios de Itaipulândia e São Miguel do Iguaçu. O consórcio antiferrugem é a parceria que fez a identificação destes 2 casos. Com estes 2, já são 3 agora os casos de ferrugem asiática da soja neste novo ciclo. O primeiro foi identificado no dia 20 de novembro em um município paulista. Vamos saber agora como é que vem a situação do clima, previsão climática para as áreas produtoras no centro-oeste do país. Quem fala sobre esse assunto é Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja segue em andamento na região centro-oeste. O Mato Grosso do Sul agora já passa de 70% de áreas implantadas e na maior parte das lavouras ainda estão em boas condições. Os índices de umidade do solo já aumentaram bastante ao longo das semanas anteriores, alcançando até índices de 90% aqui no sul do Mato Grosso do Sul e na faixa leste do estado de Goiás. No decorrer dos próximos dias, instabilidades no alto da atmosfera ainda vão conseguir manter as pancadas de chuvas frequentes na região centro-oeste e vão conseguir ainda mais intensificar essas chuvas. Vai ter previsão de chuva forte aqui no norte do Mato Grosso do Sul. Todo o estado de Goiás também deve receber pancadas de forte intensidade e a faixa leste do Mato Grosso. Acumulados de 50 até 100 milímetros podem ocorrer nessas áreas. No decorrer da semana seguinte, essas chuvas seguem persistentes, mas entre o período do dia 3 até o dia 7 de dezembro, as chuvas seguem abrangentes, só que agora elas perdem um pouco mais de intensidade. Só que os acumulados ainda seguem significativos e com potencial para manter a umidade do solo bastante elevada. No decorrer do terceiro período até o dia 12 do mês de dezembro, a chuva forte agora vai persistir entre Mato Grosso,
norte de Goiás também. E vai ter previsão de chuva volumosa. Isso vai ocorrer por conta de instabilidades no alto da atmosfera que vão conseguir organizar um canal de umidade. Então, as instabilidades da Amazônia vai conseguir acabar se transportando um pouquinho mais para o centro do país e aí por conta disso vai ter previsão de chuvas fortes entre Mato Grosso e Goiás. Já no Mato Grosso do Sul a chuva vai ser mais fraca e pancadas ainda podem ocorrer com acumulados de 15 até 30 milímetros. Então no decorrer das próximas semanas as condições climáticas para o centro do país ainda seguem favorecendo o plantio da soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, Juliana. Olha só, por aqui o Agricultura BR mostra agora os valores negociados nos portos brasileiros, as propostas pela soja, com estabilidade para o período considerado de 15 dias. Se observe que em 13 de novembro, o valor médio de R$ 74,00, no dia 16 mantinha esse valor, no dia 20 de novembro chegou ao maior dessa série histórica, chegando a R$ 74,70 a saca. No dia 23, voltou para casa de R$ 74,00, valor mantido por enquanto nesta segunda-feira, portanto, nenhuma variação para o valor da soja negociado no Porto de Paranaguá. Porto de Santos, que é o maior embarcador de soja do país, também variação praticamente nenhuma, ela vem também na estabilidade por lá, só que uma variação ali com um viés negativo. No dia 13 de novembro, valor de R$ 75,00 a saca, valor mantido no dia 16, no dia 20 alcançou R$ 74,50 a saca de 60 quilos e vem mantendo esse valor 50 centavos abaixo do dia 13 de novembro, por isso uma queda de pouco mais de 0,5%, praticamente estável também os valores da soja em Santos. O dólar comercial no Brasil, que vinha operando na casa dos R$ 3,30 há cerca de 10 dias, já recuou bastante. A gente acompanha como ele se comporta nesta segunda-feira, frente ao real. Mais um dia de queda para o dólar aqui no Brasil, agora vem com queda de 0,46%, já em um patamar bem mais baixo, aos R$ 3,21 mais 8. Vale a gente lembrar que na semana passada, o dólar comercial registrou 4 dias seguidos de desvalorização, fechando apenas na sexta-feira com leve alta em relação ao fechamento da última quinta. Isso tudo impacta nos preços da soja, né, Fabiano? Como a gente viu acontecendo na semana passada. Exatamente, traz o impacto. Nós tivemos ali uma situação e até os dados aqui de indicadores para os portos mostram muito bem isso, comportamento do valor da saca da soja, muito mais sobre a influência do dólar aqui no Brasil do que soja em Chicago, que tem mantido uma certa estabilidade e até uma certa preguiça, como a gente já trouxe aqui no Agricultura BR, em relação aos negócios que têm sido pontuados por lá. Bom, vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre a safra de trigo do Paraná, que recuou 37% neste ciclo. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 67996562266. Voltamos já. Estamos de volta. Nosso assunto agora é a safra de trigo do Brasil deste ano de 2017. Mais uma quebra foi constatada por conta do clima no país. Triticultores do Brasil sofreram mais uma vez com clima desfavorável à cultura ao longo de todas as fases de desenvolvimento. E quebra foi constatada. No estado do Paraná, o maior produtor de trigo do país, a quebra da safra foi de 37%. Ou seja, o volume total que o estado colheu neste ano de 2017 ficou 37% menor em relação ao que eles colheram no ano passado. De acordo com os últimos dados da Secretaria de Agricultura do estado paranaense, enquanto no ano de 2016 a safra passou de 3 milhões de toneladas, neste ciclo de 2017, veja como cai significativamente, quase 1 milhão de toneladas a menos, 2 milhões e 200 mil toneladas. Foi o clima desfavorável à safra o grande causador desta quebra toda. Mas a área destinada ao cereal também caiu no estado do Paraná, com os produtores menos interessados em investir na cultura, vistos os problemas que já aconteceram anos atrás, em função das instabilidades climáticas e também dos altos custos de produção. Segundo os dados da Secretaria de Agricultura do Estado, a área destinada ao cereal neste ano caiu 13% no estado, enquanto o clima foi responsável pela quebra de 27% na produção, na comparação com a expectativa que se tinha no início desta
desta temporada. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, o preço médio da saca de 60 quilos gira em torno de R$ 34,00, preço este que está abaixo do custo de produção. A gente acompanha agora como que o CPEA apurou os valores da tonelada do trigo no Paraná e no estado do Rio Grande do Sul na última semana. A sexta-feira, segundo o CPEA, foi de recuperação nos preços. Vamos à tela do CPEA, então, que traz os valores do trigo no estado do Paraná. Por lá, o valor teve uma leve alta nesta última sexta-feira, alcançando os R$ 644,81, valorização de cerca de R$ 2,00 por tonelada para o trigo tipo pão ou melhorador. O mês de novembro vai chegando ao fim com valorização de 3% para o preço do trigo no estado do Paraná. Essa alta misturada com alguma oscilação negativa no mês, tem a ver com a menor quantidade do cereal, mas também a menor qualidade dele que foi colhido. No estado do Rio Grande do Sul, houve também elevação para o trigo tipo brando nesta última sexta-feira. Cotação da tonelada chegou aos R$ 577,64, que no acumulado do mês está cerca de 1,5% acima do fechamento do mês de outubro. Vamos agora acompanhar mais cotações do trigo, então, para o estado do Paraná. E essa temporada tem sido muito ruim para as culturas de inverno lá no Rio Grande do Sul, especialmente com perdas em quase todas as culturas trabalhadas, como trigo e canola. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica o clima por lá, porque foi justamente ele o causador dessas quedas de produtividade e também de produção. Produtores de arroz do Rio Grande do Sul seguem avançando com o plantio das lavouras e agora já passam de 88% de áreas semeadas, já quase encerrando o plantio. As áreas mais adiantadas ficam entre a região oeste e também o sul do estado gaúcho. A disponibilidade hídrica do solo diminuiu ao longo das últimas semanas. Agora, os índices ficam em torno de 60% até 70% no Rio Grande do Sul. E justamente foi esse tempo mais seco que acabou favorecendo que os produtores pudessem avançar com as atividades no campo. Nos próximos dias vai ter previsão de tempo firme nos 3 estados da região sul, por conta da atuação de uma massa de ar mais seco e frio que vai garantir dias ensolarados e tempo firme. Chuva muito isolada ainda pode ocorrer aqui nas áreas mais ao sul do Paraná, oeste de Santa Catarina também. No decorrer da semana seguinte é que as instabilidades vão voltar a se espalhar pela região. Então, novas áreas de instabilidades vão voltar a garantir pancadas de chuvas abrangentes para os 3 estados da região sul. Só que o estado do Paraná é que vai receber os maiores volumes de chuva, em torno de 30 milímetros. Nas demais áreas, chuva bem mais fraca e principalmente no Rio Grande do Sul, acumulados baixos que não passam de 5 milímetros em quase todo o estado gaúcho. No decorrer do terceiro período, até o dia 12 do mês de dezembro, as chuvas seguem espalhadas, só que ainda seguem de maneira bem mais fraca. Acumulados baixos ainda devem ocorrer nos 3 estados da região sul. Então, ao longo das próximas semanas, com instabilidades de fraca intensidade, pancadas de baixo volume, principalmente no estado gaúcho, os produtores de arroz podem dar andamento às atividades de plantio das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Agricultura BR agora lembra ao produtor rural, ao pecuarista de todo o Brasil, que ele tem que estar muito atento ao calendário de vacinação, principalmente à febre aftosa. Agora o assunto é sério, febre aftosa. Ô, doença danada de ruim. Para proteger o seu rebanho, tem que vacinar, gente. Fique atento, consulte o calendário de vacinação do seu estado e conserve as vacinas sempre frias, entre 2 e 8 graus.
Para saber tudinho sobre como vacinar contra a aftosa, entra lá no site do Ministério da Agricultura, agricultura.gov.br. Cada estado tem o seu calendário de vacinação contra a aftosa. Lá no site do Ministério da Agricultura tem tudo explicadinho. Anota aí, agricultura.gov.br. Vacine seu rebanho. Brasil sem aftosa. Esta conquista também é sua. Atenção, cafeicultores de Conilon do Brasil. Vamos acompanhar como estão os valores praticados no mercado físico nacional. Acompanhe comigo o preço negociado no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor da espécie no país. Na última sexta-feira, dia 24 de novembro, cotação da saca de 60 quilos caiu para R$ 369,11. Foi um dia de desvalorização em relação à data anterior, que tinha tido um dia de cenário positivo para este mercado. O acumulado do mês de novembro ainda registra baixa de quase 1% para o valor da saca de Conilon no país. O que acontece no cenário nacional é que a safra esta última, de 2017, foi positiva para a espécie no país. O clima, enfim, colaborou depois de 3 quebras seguidas com um clima desfavorável. Isso reabasteceu as indústrias torrefadoras, causando pressão nos valores. Os valores do café arábica, estes seguem bem disparelhos com a realidade do Brasil. Enquanto a safra 2017 do grão foi menor e a expectativa para a safra 2018 também, por enquanto, é de uma safra não tão cheia assim, os valores vêm pressionados. O que acontece é que o mercado de Nova York tem influenciado diretamente o mercado físico nacional e isso, por enquanto, tem sido o principal motivador da oscilação dos preços. A última sexta-feira foi de alta para o café arábica aqui no Brasil. Consequentemente, resultado da operação em Nova York, que foi um dia de oscilação positiva. A semana passada encerrou, portanto, com a saca negociada a R$ 454,06. O mês de novembro foi de muita oscilação aqui no Brasil. O setor nacional comenta que é cada vez mais preocupante esta questão de o mercado físico nacional ser influenciado pelo mercado internacional. Bom, vamos acompanhar mais valores então no Brasil. Esse aqui que a gente acabou de ver é cotado no estado de São Paulo. Atenção agora para os valores na região sul de Minas Gerais. E é hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco você fica sabendo sobre um projeto de lei que estabelece que os próprios estados fixem os preços mínimos dos produtos agropecuários. Olha, por falar em produtos, daqui a pouco nós vamos encerrar até mais cedo hoje a Agricultura BR, que daqui a pouco o Canal do Boi e a Central Leilões vai trazer uma grande oferta para você aqui pelo Canal do Boi. Daqui a pouco nós comentamos um pouco mais deste grande evento. Não saia daí, voltamos em instantes. A Agricultura BR de hoje tem um horário especial. A partir das 13 horas, pelo horário de Brasília, acontece a divulgação de um grande evento aqui pelo Canal do Boi. E o programa abre espaço para este novo leilão. Exatamente, hoje nós temos um grande leilão com reprodutores, são 250 touros que serão oferecidos pela agropecuária Jacarezinho e que você vai poder acompanhar e fazer os seus negócios a partir das 13 horas. Encerramos um pouco mais cedo e você vai ter as informações, os animais destacados e vai ter a oportunidade também de fechar negócios com mais esse grande evento aqui pelo Canal do Boi. É logo mais às 13 horas pelo horário de Brasília.
E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 7698 de 2017, que estabelece que são os estados que devem fixar os preços mínimos dos produtos agropecuários. Atualmente, quem define os valores para todo o Brasil é o Conselho Monetário Nacional e ele desconsidera as grandes diferenças que existem entre as unidades federativas. Se aprovada por todas as partes responsáveis, esta proposta vai anular o decreto de 1996, que institui a política de garantia mínima de preços aos produtos agropecuários. Essa proposta, se andar para frente, ela vai determinar que cada estado, então, fixe o preço mínimo dos produtos agropecuários, considerando aí essas questões regionais. Essa proposta de autoria do Covatti Filho, deputado do estado do Rio Grande do Sul, ainda precisa passar por duas comissões na Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação e da Constituição, Justiça e Cidadania. Olha, por falar em comissão, a última semana foi de muitos esforços, foi de grande desgaste, mas a bancada ruralista ainda não conseguiu aprovar a medida provisória em torno do Fundo Rural. Apesar de todas as situações criadas na última semana, temos nesta o prazo final e ainda não foi aprovado. Vamos saber agora a opinião da relatora, a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, do estado de Mato Grosso do Sul, que comenta um pouco mais a respeito do Fundo Rural. A queda de braço criou um impasse. Os ruralistas dizem que a oposição está desinformada. Já a oposição, que está obstruindo a votação na Câmara, diz que o refis vai beneficiar principalmente grandes frigoríficos e que os pequenos agricultores não ganham quase nada. A verdade é que o prazo para caducar, ou seja, perder a validade, é 28 de novembro. A partir daí, todo mundo sai perdendo. E a Receita Federal, evidentemente, quer receber a conta. Se até o dia 28 de novembro, semana que vem, a medida provisória não for aprovada, o produtor rural vai encontrar muitas dificuldades e burocracia. O relatório da deputada Tereza Cristina, de Mato Grosso do Sul, pode simplificar a negociação. A gente veio construindo essa MP, ela é muito polêmica, porque os produtores rurais achavam que eles não tinham que pagar essa dívida, por todo o histórico jurídico dessa dívida, né, de várias votações em que houve o voto até de 11-0 pela inconstitucionalidade do tributo, e agora a gente recebe a notícia em março de que essa contribuição social ela teria que ser paga. Bom, o relatório está pronto. Foi muito difícil, porque foi um relatório com 745 emendas, mas chegamos a ele, né, até esse momento, e desde segunda-feira nós estamos tentando colocá-lo na fila para que ele seja apreciado pela Câmara. Acontece que nós tínhamos 10 medidas provisórias, sendo que uma trancava a pauta, e nós temos aí a oposição, 7 partidos, fazendo obstrução pesada no plenário, porque eles estão contra voltar a discutir a reforma da Previdência. Enfim, esse foi o grande obstáculo. Então, hoje, era para ter sido votada ontem, não conseguimos, colocou-se hoje pela manhã, hoje é quinta-feira, os deputados acabam voltando para suas bases, para suas casas, na quinta-feira, e nós não conseguimos, então, ter um acordo para que o quórum não fosse requerido, né, fosse pedido a conta de quantos deputados estavam lá em plenário, e nós não conseguimos esse acordo porque a oposição quis obstruir o plenário hoje. Qualquer matéria que fosse, não a MP 793, mas qualquer matéria que hoje fosse colocada seria obstruída. Então, nós não conseguimos colocar em votação. O presidente Rodrigo Maia convocou uma reunião extraordinária para segunda-feira, né, à noite, para ver se tem quórum, para que a gente continue com a medida provisória em votação. O nosso grande problema é 28, que é a terça-feira, que nós temos que passar pela Câmara,
né, no dia 27 e encaminhá-la para o Senado em regime de urgência, urgentíssima e numa negociação com o presidente do Senado para que ele coloque em apreciação no dia 28, que é o dia que ela perde a validade. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira. Segundo a nota, a partir de 1º de janeiro de 2018, haverá redução da alíquota de contribuição para 1,2%. Em janeiro de 2019, a opção de recolhimento da contribuição por folha ou sobre a produção bruta. 100% de desconto sobre juros, multas e demais encargos. E o principal, a redução da entrada do refis de 4% para 2% do total do montante da dívida. A medida provisória tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Odacil Canepa para o SBA. Nos dias 22 e 23 de novembro, aconteceu em Araçatuba, interior de São Paulo, a 10ª edição do Congresso Nacional de Bioenergia. Entre os diversos assuntos abordados, o que ganhou destaque foi o RenovaBio. Veja mais na reportagem de Gustavo D'Angelo. Mais de 1.500 pessoas, entre gestores de usinas, fornecedores de cana-de-açúcar e representantes de empresas de tecnologia, insumos e equipamentos, participaram do 10º Congresso Nacional de Bioenergia, realizado em Araçatuba, interior de São Paulo, pela UDOP. O evento é considerado um dos mais importantes e tradicionais do setor bioenergético. O Congresso traz o que tem de mais moderno nas tecnologias aplicadas ao setor, desde a área agrícola, a área industrial e as áreas administrativas, né? Sempre para que haja um nivelamento por cima de tudo aquilo que foi feito, desenvolvido no ano e que deu certo, e também aquilo que não deu certo, né? Então o Congresso trata de temas técnicos para que a gente tenha ganho de produtividade, eficiência na produção e redução dos custos de produção e melhor desempenho nas empresas. Esse ano, em termos de público, superou o ano passado. Também nós tivemos um maior número de participantes de empresas apoiadoras, mostrando que o Congresso está crescendo conceitualmente no público alvo do setor, porque os apoiadores veem aonde um Congresso dá retorno. Então a gente acha que no balanço foi positivo e a 10ª edição nós consideramos como sendo um sucesso, como a gente estava planejando que acontecesse. Nesta edição comemorativa de 10 anos, o Congresso aprofundou em inovações tecnológicas. A preparação é feita por cada técnico que no seu campo, na sua área de trabalho, produz e desenvolve o seu trabalho e, através da sua pesquisa, traz as tecnologias. Assim também tem os centros de pesquisa, né, as universidades, que também tem uma contribuição fantástica para o setor. E esse ano temos uma novidade, que é a sala das startups. Quer dizer, são as empresas novas que estão vindo por aí, com novos conceitos para serem aplicados no setor. Durante o evento foram abordados diversos temas ligados ao segmento, mas o ponto alto do Congresso foi a discussão em torno do RenovaBio, programa de valorização dos biocombustíveis, que está em andamento no Congresso Nacional e é aguardado com grande expectativa pelo setor. O RenovaBio é uma política que reconhece o papel dos biocombustíveis. Isso significa que é uma valorização no papel de biocombustíveis, na sua capacidade de gerar energia em relação à sua capacidade de reter gases do efeito estufa. Que é um modelo que preconiza eficiência e redução das emissões para garantir que as gerações futuras elas vão viver nesse planeta de uma forma harmônica e sustentável com o ambiente, com temperaturas mais adequadas, emitindo menos gases de efeito estufa. Então, o RenovaBio, ele tem o propósito de ser um direcionador da matriz energética equilibrada pelo crédito de carbono. Eu diria que o desafio é mundial, o Brasil tem o dele e nós precisamos caminhar aceleradamente para isso. E o RenovaBio, ele vem indicar esse caminho para o Brasil. Gustavo D'Angelo para o SBA. A safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil vai caminhando para a reta final. Ela encerra no mês de março do ano que vem. De acordo com dados da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, durante a primeira quinzena deste mês de novembro, o volume de cana processado passou de 23 milhões de toneladas. Esse volume ficou 7 milhões abaixo
do que a região Centro-Sul processou na segunda quinzena do mês de outubro. Mas, na comparação com o ano passado, aí sim os números são positivos. Veja que em novembro de 2016, considerando a primeira quinzena, foram processadas 21.770.000 toneladas da matéria-prima. Na primeira quinzena de novembro de 2017, o volume passou de 23, chegou aos 23.350.000. No acumulado, desde o início do ano até o dia 16 de novembro, há uma defasagem em relação à temporada 16-17. Em números absolutos, isso representa 9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar que foram moídas a menos se comparado ao mesmo período do último ano. Vamos ver então como é que vem esses dados. Nós trazemos aqui os números em relação ao volume de cana-de-açúcar moída no centro-sul do país, desde o primeiro dia do ano até 16 de novembro. Na temporada passada estava em 562 milhões e 20 mil toneladas e agora 552 milhões 950 mil toneladas. Dá uns 9 milhões de toneladas no número absoluto. Simultânea a essa defasagem de moagem acumulada, ocorreu melhora na qualidade da matéria-prima, sem prejuízos aos produtos sucroenergéticos. A retração da moagem foi compensada automaticamente por um valor maior, um teor maior de ATR na cana. Essa primeira quinzena de novembro confirmou a inversão na tendência do mix de produção da cana-de-açúcar no Centro-Sul. Desde o mês de agosto, tem tido mais cana destinada à fabricação do etanol na comparação com o açúcar, uma situação que era inversa no início da safra. Os preços do açúcar, que antes estavam mais interessantes, agora começam a cair no cenário internacional e, por isso, mais matéria-prima tem sido destinada à fabricação do biocombustível. Veja a diferença no mix de produção na primeira quinzena do mês de novembro, enquanto em 2016 foram 56,1% da cana destinada à fabricação do etanol. Neste período, em 2017, 57,5% da matéria-prima teve essa destinação. Com isso, mesmo com uma situação de moagem maior até esse último dia 15 de novembro, a primeira quinzena desse mês de novembro, a produção de açúcar ela fica menor quando comparado ao mesmo período do ano de 2016. 8,16% inferior é o que a Agricultura BR mostra agora. Nós trazemos aqui a quantidade de cana-de-açúcar que está destinada ao etanol. Antes, nós falamos aqui, pode mudar o gráfico, por favor? A gente está falando sobre a produção de açúcar. Produção de açúcar em relação à temporada, agora sim, 1.260.000 toneladas, é 8,16% inferior frente à safra 2016, mesmo com essa moagem de cana-de-açúcar sendo maior no período considerado. E neste período, enquanto a produção de açúcar caiu, a de etanol ela vem ampliando. O biocombustível está mais competitivo no cenário nacional em função do aumento dos tributos dos concorrentes, gasolina, por exemplo. A gente acompanha essa outra situação no gráfico agora, que mostra a situação da produção de etanol no Brasil neste período. Na comparação com os dados anteriores, a produção alcançou 1 bilhão e 60 milhões de litros, sendo cerca de 600 milhões do etanol hidratado e o restante do etanol anidro, que é aquele adicionado à gasolina. No acumulado do ano safra 2017-2018, há ainda um acúmulo na produção de açúcar na comparação com o ciclo passado. A de etanol está praticamente estável, segundo os dados da Única. A de açúcar alcança até o momento 34.360.000 toneladas e a de etanol 23.660 milhões de litros. Fabiano, então, o grande destaque da safra de cana-de-açúcar do Brasil este ano é isso, essa inversão da tendência do mix de produção. Ou seja, no início da safra, acreditava-se que mais cana seria destinada à fabricação do açúcar, visto os preços que estavam mais interessantes. Mas nos últimos meses, o mercado veio para baixo, aí o Brasil passou a destinar mais cana à fabricação do etanol. E isso mesmo nos momentos que tivemos moagem de cana maior. Vamos saber agora como é que fica, então, a previsão do tempo na região sudeste do país, é uma região muito produtora de cana-de-açúcar, e quem fala sobre a estimativa é Juliana Rezende. Com a chegada de uma frente fria pela costa da região sudeste, as instabilidades retornam para as áreas produtoras de café
tanto de Minas Gerais, São Paulo, como também o estado do Espírito Santo, garantindo a manutenção dessa umidade do solo mais elevada. A gente pode ver no mapa que os índices de umidade do solo na maior parte da região sudeste seguem elevados e alcançando índices de até 90% aqui nessas áreas em rosa. No decorrer dos próximos dias, o avanço desse sistema frontal pela costa da região sudeste vai ajudar a organizar um canal de umidade. Aí, por conta disso, as instabilidades no alto da atmosfera vão conseguir manter chuvas mais fortes em grande parte do estado de Minas Gerais. E vai ter previsão de chuva volumosa de até 100 milímetros no centro mineiro, incluindo também o estado do Espírito Santo. Já nas áreas mais ao sul, como o estado de São Paulo, ainda pode chover, mas de maneira bem mais fraca. No decorrer da segunda semana, essa chuva ainda no sudeste vai persistir e vai migrar um pouco mais para o norte de Minas Gerais. O Triângulo Mineiro, oeste de Minas Gerais, norte também deve receber chuvas fortes. O estado do Espírito Santo também deve receber pancadas de forte intensidade, principalmente no norte. No decorrer do terceiro período, até o dia 12 do mês de dezembro, as instabilidades seguem concentradas aqui no norte de Minas Gerais. Então, todos os municípios, tanto do centro como também do norte de Minas Gerais, devem receber chuvas fortes até pelo menos a primeira quinzena do mês de dezembro. Com isso, as áreas produtoras de café do sudeste seguem recebendo pancadas de chuva que têm potencial para manter a umidade do solo elevada e garantir bom desenvolvimento para as lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Ju. Até já. Bom, e a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem entrevista ao vivo aqui no programa. Nós vamos falar com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, um balanço sobre o ano de 2017. Daqui a pouco recebemos Cristiano Bortolotto aqui em nossos estúdios. Não sai daí, voltamos já. E o Agricultura BR agora traz em destaque informações a respeito do ano de 2017, um balanço a respeito das atividades da ProSoja de Mato Grosso do Sul. E para falar sobre todo este assunto, a gente recebe aqui no estúdio mais uma vez Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Cristiano, obrigada mais uma vez pela presença. Olá, obrigado. Eu que agradeço, estar aqui se comunicando com vocês e com todo esse público que acompanha vocês no Agricultura BR. Bom, a ProSoja de Mato Grosso do Sul realizou muitos feitos ao longo desse ano de 2017. Quais foram os destaques? Bem, nós tivemos aí diversos eventos que nós levamos conhecimento ao produtor rural, marcando aí principalmente a abertura de plantio, a abertura de colheita. Tivemos aí eventos do Circuito ProSoja, passamos por 17 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, levando conhecimento tanto naquela área, naquelas regiões em que a agricultura é forte, quanto naquelas regiões que nós imaginamos que a agricultura pode se desenvolver. Fizemos o primeiro congresso acadêmico, que é uma conversa aí com a academia, com os acadêmicos, buscando novos profissionais do mercado para continuar a evolução sustentável da agricultura que vem acontecendo nos últimos anos. Tivemos aí o projeto SIGA acompanhando e rodando o estado do Mato Grosso do Sul com mais equipes, com mais pessoas, com uma informação cada vez mais precisa, cada vez de mais qualidade. Tivemos também o Soja Plus com números incríveis. Hoje, nesse ano de 2017, nós conseguimos atingir cerca de 25% da área que se produz soja com o acompanhamento do Soja Plus, que é um programa que leva conhecimento de adequação ambiental, trabalhista ao produtor rural. Enfim, nós atendemos aí mais e melhor o nosso produtor no ano 2017. Cristiano, esse ano, esses 2 últimos anos, principalmente, eles tiveram alguns pontos importantes, Você e a sua diretoria estão encerrando um ciclo, já tem novo presidente eleito, que inclusive participava também dessa gestão. Quais são os fatos marcantes assim, que você aponta? Lembrando também que teve fator de tecnologia, que foi muito interessante durante esse período, de informação. O que foi marcante durante esse período nessa condução dessa diretoria atual? Bem, eu vejo como marcante que a ProSoja é uma entidade nova, é uma entidade que tem apenas 10 anos.
Então, lá no início, o primeiro desafio de criar a ProSoja foi o desafio de estabelecer uma associação que ela tivesse bases sólidas. E para isso precisa, primeiro, a reunião dos produtores, que foi feito lá na fundação dela. E aí depois a busca do recurso, como nós vamos ter recurso para poder fazer projetos interessantes. E aí a construção dos primeiros projetos, os primeiros passos, para poder tornar marcante a atuação da instituição. Nos últimos 2 anos, nessa gestão, nós fizemos basicamente a consolidação dessa marca, dessa instituição, a ProSoja, levando cada vez mais essa atuação que nós fazemos ao produtor e também às outras instituições, aos órgãos governamentais, principalmente nessa discussão do avanço da agricultura do nosso estado do Mato Grosso do Sul, e também a consolidação de novos projetos em que vão realmente trazer um desenvolvimento sustentável para o nosso negócio. O Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, ele cresceu muito a sua produção. Nós saímos aí nos últimos 10 anos de uma produção de cerca de 8 milhões de toneladas, uma produção total para 18 milhões de toneladas. Quer dizer, uma consolidação de bons números, mas que tem um potencial ainda maior do que tudo isso. E nós fizemos nessa gestão a preparação do terreno aí para os próximos 10 anos. Nós preparamos a ProSoja, preparamos a nossa produção, preparamos com conhecimento e informação para ter esse desenvolvimento sustentável nos próximos 10 anos, através de projetos importantíssimos para o setor. A partir do ano que vem, quem assume a presidência da ProSoja de Mato Grosso do Sul é Juliano Chimaidec, ele que é produtor rural de Maracaju, um dos maiores municípios produtores do estado. O que ele vai levar de continuidade dessa última gestão sua, que vai ser que projetos serão continuados aí para frente? De todos os projetos, eu estava agora discutindo, vamos lá, quais são os projetos que a gente conseguiu consolidar, né? A gente tem, ao total são 10, tá? 10 projetos assim de atuação direta. Vou tentar nominá-los aqui, e todos eles, até porque todos eles têm uma sequência, todos eles têm uma continuidade. Nenhum deles foi pontual, todos eles precisam ter a continuidade da evolução. O maior projeto nosso se chama SIGA, que é o Sistema de Informações Geográficas. É aquele que gera os dados, é aquilo que dentro do campo é o maior projeto de acompanhamento de safra do Brasil, a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente tem dados sistemáticos e dados precisos do desenvolvimento da safra. O mapeamento da economia, que foi um projeto que nós desenvolvemos na nossa gestão de levantamento de custo de produção, que foi assim extremamente importante para o momento da agricultura brasileira, para o momento da agricultura do Mato Grosso do Sul. O produtor conheceu os seus custos de produção. Soja Plus, como já disse, é um projeto que cada vez mais o desenvolvimento, a responsabilidade ambiental e social das relações trabalhistas, elas são mais importantes, e a gente leva para o produtor o conhecimento, cada vez mais avançando nesse sistema. O acompanhamento parlamentar, que é quando a gente vai dentro do Congresso Nacional, discute com os parlamentares, discute com técnicos especializados, os projetos de lei que lá nessa casa tramitam e que de uma forma positiva ou negativa afetam a produção rural do nosso país e do nosso estado. Lá nós fazemos essa discussão de uma forma muito intensa e de uma forma muito assertiva para a continuidade do desenvolvimento da nossa produção. Nós temos missões técnicas que leva aí os produtores ou ao setor produtivo como um todo conhecer as diferentes gargalos de produção que nós temos e conhecer as possíveis soluções através de fazer o benchmarking com outras regiões ou com outros países. Nós temos também o Circuito ProSoja, que leva de uma forma direta conhecimento ao produtor rural. O Congresso Acadêmico, que aí é a discussão com o acadêmico, com o futuro profissional que vai entrar nesse mercado de trabalho, que vai assumir esse mercado de trabalho. E fechando tudo isso, nós temos aí o aplicativo.
que nós criamos um aplicativo no smartphone onde o produtor rural ou qualquer pessoa que tem a vontade de conhecer como é a agricultura ou como buscar informações técnicas dos projetos que nós fazemos, seja de custo de produção, seja o benchmark nisso, enfim, seja os mapas de produção do nosso estado, ele entra ali dentro de um aplicativo para smartphone e ele consegue todas essas informações de uma forma muito rápida, fácil, não precisa ligar na ProSoja ou falar, não precisa de nada disso. Entra lá e já tem a informação. Então, é uma rede, são uma muitos rede serviços, né? E tudo conectado. E tudo gratuito também ao produtor. E tudo gratuito ao produtor, que é o mais importante, né, Juliana? E eu quero, assim, revelar aqui para vocês que uma parceria extremamente importante, um projeto extremamente importante que a gente tem para poder consolidar essa informação e consolidar a atuação da ProSoja foi a parceria que nós fizemos. Eu quero agradecer a você, Fabiano, a Juliana, a toda a equipe do Canal do Boi por essa parceria que nós fizemos de poder levar essa informação de credibilidade, essa informação que é consistente para o nosso produtor, para o nosso homem do campo. Cristiano, e você falou dessa questão da consolidação das informações, e o SIGA, por exemplo, que é o SIGA é um sistema que nós gostamos muito e usamos muito, né? Os jornalistas do Mato Grosso do Sul, de fora, todos eles utilizam quando querem saber da produção agrícola do estado. E aí nós temos vários outros projetos que, inclusive, boa parte deles estivemos juntos durante esse ano a partir dessa parceria. Como é que o produtor rural, o agricultor sul-mato-grossense, ele tem sentido isso, ele tem interpretado essas informações quando chegam a ele? Porque tivemos realmente um avanço muito forte nos últimos anos no estado para a agricultura e também na disposição de como pesquisar, de como fazer e dispor também essas informações. Bem, os maiores desafios que a gente tem é poder disponibilizar informação, né? Eu sempre digo que a gente vive num momento tão difícil de informação, porque parece que está muito fácil a informação. Você abre o WhatsApp, tem informação, você abre o Facebook, tem informação, as mídias sociais como um todo tem informação, na televisão, no rádio, enfim. Mas está cada vez mais difícil de ter uma informação de qualidade, uma informação de credibilidade. Essa é a maior dificuldade. E aí é onde uma instituição como a ProSoja, ela entra para poder, através de um projeto sério como este, que é o SIGA, consolidar essa informação e ela tem o desafio de como chega essa informação que foi gerada até o produtor rural. E é extremamente importante, porque de nada adianta a instituição ter esse arcabouço de informações que são geradas no campo, que serve para esse benchmark, que a gente sempre fala que o melhor de tudo é o produtor ele ter o conhecimento do que está acontecendo em outra região para ele poder usar dentro da sua região ou dentro da sua própria propriedade, né? Então, são os desafios. É o desafio que a gente enfrenta e aí o aplicativo ele foi uma forma que nós criamos para vencer esse aplicativo. A parceria que nós criamos aqui com o Canal do Boi é uma forma que nós criamos para vencer esse desafio de poder se comunicar de uma forma assertiva com o produtor rural. Cristiano, o que tem já previsto no calendário da ProSoja de Mato Grosso do Sul daqui para frente? Bem, no mês de janeiro de 2018, nós vamos estar aí realizando a abertura da colheita, né? Que nós ainda estamos definindo, o Juliano, que vai assumir a partir de janeiro, a posse nós possivelmente faremos no mês de fevereiro. Porém, ele assume os trabalhos a partir de janeiro. Então, nós vamos fazer um evento de abertura de colheita no mês de janeiro. Tem o Showtech, que a ProSoja ela é mantenedora da Fundação MS, então também acontece o Showtech no mês de janeiro. E como eu falei, a posse no mês de fevereiro aí são os próximos eventos aí que a ProSoja vai estar realizando e fazendo sempre na busca de fazer essa transferência de informação para o produtor rural. 2018 já começa cheio, então? Já começa agitado. Cristiano, na sua visão, como produtor rural principalmente, porque você teve na gestão da ProSoja, está na gestão da ProSoja, envolvido com todos esses projetos e sendo produtor também ao mesmo tempo. Como é que uma instituição como a ProSoja MS, ela pode contribuir para os desafios da agricultura do Estado, do seu próprio Estado e também nacional? Como é que esse trabalho está sendo feito e os desafios que tem pela frente, ainda mais ano que vem, que é um ano eleitoral, eleições para a presidência da República, governo de Estado e assim por diante? Sabe, Fabiano, que essa é uma pergunta extremamente importante.
porque nós estamos, volto a dizer, esse momento de difícil tradução do que é informação, o que é conhecimento, o que é verdade e o que é mentira, vamos dizer assim, as instituições elas sofrem muito com isso também. Porque nós, representantes de instituições ou a instituição como um todo, ela tem que ter a responsabilidade de tomar atitudes e ações sérias. A gente não pode ir na conversa fácil, no discurso fácil, nós não podemos entrar, desculpa o jargão, mas entrar com o discurso, com o canto da sereia para os nossos produtores rurais, a gente iludir os nossos produtores rurais para caminhos que num primeiro momento parece ser bom, porque é bom aos ouvidos, mas que lá na frente ele não vai ter um resultado positivo. A gente tem que ter o compromisso de sempre falar a verdade, de sempre falar o que é possível e viável. E diante disso, esse desafio da gente ter a responsabilidade de tomar as atitudes corretas para o desenvolvimento do setor. Muitas vezes o produtor ele não consegue identificar, ele não consegue ver a atuação das instituições. E aí eu digo da instituição, a ProSoja também. E por isso que nós temos diversos projetos que há uma atuação direta ao produtor, um serviço direto ao produtor, que aí a gente consegue fazer um desenvolvimento mais consistente. Mas na atuação política, que tudo se move através da política, seja ela partidária, seja ela sindical, seja ela associativista, nessa atuação que a gente faz, dessa inter-relação, eu sempre costumo dizer que a gente muito mais evita das coisas acontecer do que a gente faz as coisas acontecer. O que quer dizer isso? Vamos pegar o exemplo de Brasília. Brasília tem projeto de lei acontecendo a todo momento. É cada coisa que vem para prejudicar o setor que ninguém imagina o tamanho que é. De cada 100 projetos de lei que tem, 99 é para prejudicar o setor e 1 em benefício do setor. Então a gente tem que bloquear. Além da gente aprovar esse 1 que é em benefício do setor, a gente tem que tentar fazer com que aqueles 99 não passem, não aconteçam. É importante lembrar que esses 99%, e não é uma hipérbole, não é uma força de expressão, ele está prejudicando um setor específico, no caso, o agronegócio, e não está ajudando o outro. Então, não, e está prejudicando o país. Porque a gente tem é o maior arrecadador. Vamos lá, a agricultura, o agro, ele é o início de tudo. O Brasil, felizmente, ele está encaminhando para identificar, para reconhecer que é um país agrícola. E é um país agrícola mesmo, é a nossa vocação. A gente com um pedacinho desse tamanho do território que a agropecuária utiliza, a gente faz uma produção que exporta para o mundo inteiro. E o mundo, dentre os maiores produtores do mundo, de alimentos do mundo, o Brasil está entre os 4. Destes, 2 não tem mais para onde expandir a sua produção. Só pode expandir em produtividade, e muito pouco. Um deles, que é os Estados Unidos, ele ainda tem como expandir, mas num custo muito alto. E o Brasil, que tem uma viabilidade fantástica para a produção. E nós, com tudo isso, agora parece que o Brasil começou a identificar, começou a ver isso, sabe? Então, a principal mensagem que eu vejo assim, olha, dentro das nossas ações existem, eu sempre falo, tem 3 saídas, né? A gente tem uma saída que é a ideal, tem uma saída que é a possível e tem a saída que é a viável. A ideal é muito difícil da gente conseguir nas nossas ações. A gente busca fazer o possível, mas muitas vezes o possível, por outras conjunturas, não acontece, e então a gente vai para o viável. E é muito difícil atuar em representação de classe, em representação de entidades com um cenário como esse, mas a gente busca se comunicar sempre com o nosso produtor, a gente busca estar próximo do produtor para tentar explicar para ele o porquê de algumas atitudes e algumas ações. Cristiano, para a gente encerrar, como que você enxerga o futuro da agricultura do Brasil num curto prazo, já que você estava falando de quanto que o Brasil ainda tem potencial para crescer? Olha, é até empolgante a gente dizer que toda essa transformação que a agricultura teve, eu posso dizer que nos últimos 12 anos,
a agricultura avançou de forma expressiva, não só no Mato Grosso do Sul, mas no país como um todo. E a gente tem a responsabilidade de continuar avançando dentro de um ajuste ambiental, social, dentro de um ajuste econômico das nossas atividades e poder disponibilizar um alimento para o mundo, né? E um alimento que seja saudável, um alimento que seja rentável para o produtor rural e que seja rentável para o país. Diante dessas relações que a gente tem, eu vejo que o Brasil ele tem tudo para avançar ainda mais na produção, para avançar ainda mais no processamento, né? A gente não ficar só fornecendo o nosso produto in natura, mas a gente buscar processar ainda mais. Para ganhar valor agregado? Justamente, para ganhar valor agregado. E aí são outros desafios que nós temos. Gera emprego. Né? Muitas vezes a gente não consegue, eu sei que a gente está para finalizar, mas é um ponto importante, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas a gente tem que exportar, legal. Só que tem que ter um adido agrícola, tem que ter uma pessoa de relações internacionais lá no país consumidor, comercializando o nosso produto. E a gente falha nisso, o nosso país às vezes tem quantos países que a gente não tem uma pessoa para comercializar o produto agrícola nosso. A gente consegue vender do jeito que a gente vende o nosso produto para o resto do mundo, porque a gente produz muito bem, nós somos muito competitivos e nós não precisamos de subsídios para isso. Mas só que a gente pode avançar ainda mais. Cristiano, agora sim eu vou encerrar a entrevista, vou fazer a pergunta mais simples de todas. Aí vou perguntar para o produtor rural, para o amigo, para o pai de família, para aquela pessoa que vai no campo, que trabalha e que tem negócio. Foi bom presidir a ProSoja MS, você que está encerrando esse ciclo na sua vida? Foi uma experiência fantástica, principalmente por conseguir trazer o desenvolvimento de diversas ações que eu, como produtor, eu vejo que são gargalos da nossa atividade. Aí pensando como um todo, começando como atividade como um todo, pessoalmente, as relações que nós fazemos primeiro com os colaboradores e aí com todas as outras pessoas envolvidas no setor, a gente vê que é fundamental a participação de pessoas. E aí, o último projeto que eu tinha até esquecido de falar e falo aqui, que é o momento aí de se dizer, que é a Academia de Líderes, que é quando a gente pega mais pessoas de diversas regiões do nosso estado e traz e fala, pessoal, vamos participar da representatividade de classe, porque o setor precisa e muito de pessoas comprometidas e pessoas envolvidas com o desenvolvimento dele. E você, Cristiano, foi muito comprometido. Parabéns pela sua atuação na ProSoja e sucesso nos próximos desafios. Muito obrigado a vocês pelo espaço que sempre deram à instituição. Obrigado, Cristiano. Boa tarde. Esse foi o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja MS, na entrevista do Agricultura BR. E o Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo. Juliana Rezende nos fala agora como é que fica o clima em mais uma região do país. Lavouras de cana-de-açúcar do interior do Nordeste já foram beneficiadas ao longo das últimas semanas. Essas lavouras elas vinham sendo prejudicadas por conta da escassez das chuvas, só que houveram períodos que as instabilidades conseguiram ganhar um pouco mais de intensidade e aí por conta disso a umidade do solo aumentou nessas áreas, tanto do sul da Bahia, oeste baiano também, sul do Tocantins. Nessas regiões, a umidade do solo aumentou a ponto de garantir bom desenvolvimento para as lavouras de cana-de-açúcar. E agora, nos próximos 5 dias, vai ter previsão de chuva começando a avançar aqui pela metade sul da Bahia, Tocantins também e grande parte da região norte também deve ter pancadas de chuvas abrangentes. Só que no decorrer do segundo período é que a chuva vai ganhar mais intensidade, mas principalmente aqui nas áreas mais ao sul da Bahia. Previsão de chuva forte de até 100 milímetros. No decorrer das próximas semanas, vão ser as instabilidades no alto da atmosfera que vão conseguir transportar mais umidade para essa região e, por conta disso, garantir chuvas de forte intensidade. Até pelo menos o dia 12 do mês de dezembro, a chuva vai conseguir ganhar mais intensidade aqui na Bahia, sul do Piauí e Maranhão, Tocantins também.
Na região norte, a chuva vai conseguir perder um pouco mais de intensidade aqui na faixa mais a oeste e vai migrar aqui para a faixa mais do estado do Tocantins. Então vai ter previsão de chuva forte, acumulados elevados até pelo menos o dia 12 do mês de dezembro em grande parte do interior nordestino, estado do Tocantins também. Por conta disso, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento vão conseguir manter um bom desenvolvimento agora, pelo menos no decorrer dos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Obrigada pelas informações. O assunto por aqui agora é sucessão familiar. Essa é uma estratégia inteligente de passar adiante na família a gestão de uma propriedade rural para que ela traga lucros e aumente cada vez mais a sua representatividade no agronegócio. Sobre este assunto, a repórter Anielise Nicolodi preparou uma reportagem especial. Sucessão familiar é um assunto que vem sendo bastante discutido no meio rural, ou pelo menos deveria. Mas como tornar esse processo menos traumático? É o que a gente veio conversar com a economista e doutora em desenvolvimento rural, Cláudia Prudêncio de Mera. Cláudia, o que vocês têm acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste, quando o assunto é sucessão familiar? Bom, Annelise, a gente percebe que durante nossas pesquisas aqui na região do Alto Jacuí, principalmente, quando se fala em desenvolvimento rural, dois assuntos vêm à tona: a gestão ou a falta da gestão da propriedade rural e a sucessão rural, principalmente na agricultura familiar e principalmente também na atividade leiteira. Além das nossas pesquisas que nós temos feitas aqui na região do Alto Jacuí, existe agora também um estudo feito pela Emater, aqui no Rio Grande do Sul, um relatório que foi divulgado agora na metade do ano de 2017, onde em torno de 38,5% dos jovens filhos de agricultores da atividade leiteira no Rio Grande do Sul mostram um desinteresse em continuar na atividade. Isso é muito preocupante para a atividade leiteira, para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural. Mas dentro desse tema, a gente percebe, dentro das pesquisas, conforme você perguntou, a gente percebe aí dois vieses, né? Dois caminhos. De um lado, a gente percebe esse produtor familiar ou não familiar, principalmente esse que tem uma área menor, né? E essa área menor, ele está muito ligada à falta de viabilidade econômica. Então, geralmente são mais de 2 filhos na atividade, né? Uns vão para a cidade e alguns ficam na atividade rural. Então, como não é viável para que todos fiquem, acaba ficando 1 ou 2 sucessores, né, prováveis sucessores. Então, quando isso acontece de nascerem os filhos e virem as noras, acaba ficando só uma família na propriedade rural. Então, essa é uma das questões, a falta de viabilidade por área e a falta de viabilidade por renda, né? E quando a gente fala em viabilidade por renda, também são duas questões. Por um lado, esse jovem, esse provável sucessor, ele acaba não tendo uma renda mensal, né, como normalmente se tem, né, quem trabalha, e acaba então indo procurar emprego na cidade, na indústria, ganhando um pouco mais de um salário mínimo do que ficar na atividade rural, onde ele ainda precisa pedir dinheiro emprestado para os pais para poder fazer aquilo que ele tem vontade. Então, essa é uma questão. A outra é a própria inviabilidade realmente de recursos financeiros para aquela propriedade que tem uma menor área, uma menor escala, possa distribuir entre os seus filhos, né? Então, acaba havendo um desestímulo aí desses prováveis sucessores de continuar na atividade rural. Então, essa é uma questão. Por outro lado, aquelas propriedades que estão um pouco mais especializadas, que têm um pouco mais de renda, de rentabilidade, acabam incentivando os filhos a irem estudar, a irem morar na cidade, e eles acabam não retornando para a atividade rural, muito por uma questão cultural também dos pais, e aí a gente vê muito isso na atividade leiteira, onde os pais dizem que não querem que os filhos passem por aquilo que eles passaram, então os filhos acabam indo morar na cidade, tendo uma outra renda, vivendo com outro tipo também de cultura e acabam não voltando para o meio rural. Então a gente percebe muito esse problema, tanto na agricultura de maneira geral, mas principalmente na agricultura familiar e de forma mais específica ainda na agricultura produtora de leite. Cláudia, a gente sabe que esse processo de sucessão ele é mais que necessário, mas como mostrar na prática para o agricultor, para o produtor rural que ele precisa fazer isso, que ele precisa planejar essa sucessão?
Bom, a gente percebe aí, de novo, durante as pesquisas que a gente fez aqui na região, que existe uma certa preconceito de falar de sucessão. A palavra sucessão, para algumas famílias, está muito relacionado à própria morte dos pais. Então, alguns filhos não querem falar sobre esse assunto e nem os pais querem falar sobre esse assunto porque acabam levando a um tema que não está diretamente relacionado, né, em alguns casos. Então, o que a gente percebe? Em algumas propriedades aqui, até propriedades familiares, a gente viu que eles têm resolvido isso de uma forma de organizar, por exemplo, a gente tem aqui uma propriedade aqui no município de Selba, onde a propriedade é familiar, né? Existem 4 filhos, um só ficou na propriedade e os outros 3 moram em outros lugares, né? Nenhum é produtor rural. Então existe hoje o rapaz e a família, né? Os pais. O que eles fizeram? Eles fizeram holding na propriedade rural. Então hoje esse filho, ele consegue trabalhar através da questão do holding que ele fez, hoje é uma empresa familiar, ele consegue através dessa questão ter uma renda, né? E ainda distribuir para os irmãos. Pois é, qual que é a tua dica para essa transição não ser tão traumática? Começar a conversar desde cedo com os filhos, né? Então, não deixar para quando acontece um inventário, né? Para quando os pais ficam numa idade mais avançada ou quando acontece a própria morte dos pais, né? Que isso seja trabalhado desde pequeno, né? Desde criança, né? E que incentive esse filho a ficar na propriedade. A gente sabe que nem todo filho vai querer seguir a profissão do pai. Isso é normal, né? Tanto no meio rural como no meio urbano. Mas para ele ficar na propriedade, ele tem que se sentir parte desse processo, ele tem que ter uma renda. Isso é bem importante, né? Que ele tenha uma renda e principalmente uma renda, tanto uma renda da propriedade em si, né? Do lucro da propriedade que possa ser distribuído com ele, mas também a gente percebe que isso tem que fazer parte da gestão da propriedade rural. Então, as duas palavras, sucessão e gestão, elas estão muito ligadas, né? Desde pequeno, esse rapaz, ou essa moça, ou o sucessor não precisa necessariamente ser o filho, né? Exatamente, essa é outra questão importante, né? Não necessariamente precisa ser de pai para filho a sucessão. Exatamente, existem outras pessoas da família que queiram continuar aquela atividade, então desde pequeno mostrar os dados da propriedade rural. É viável ou não é viável? Vamos trabalhar com essa atividade ou com outra atividade? Então, para eu saber se é viável ou não é viável, para eu saber como conseguir renda dentro da propriedade rural, eu preciso fazer a gestão da propriedade rural. Eu preciso saber o mínimo, né, que eu tenho de custo, o que eu tenho de lucro, o que eu tenho de retorno para poder continuar na atividade rural. Nenhum jovem vai querer continuar no meio rural onde ele não tem renda, né? Esse é um dos fatores. Então, uma das dicas que a gente dá, e não é nem dica, é resultado de pesquisa, né, pelo que a gente já viu aí na região do Alto Jacuí, sem gestão da propriedade rural, dificilmente haverá sucessão. O jovem não quer continuar no meio rural se ele não sabe o quanto que ele ganha e o quanto que ele poderá ganhar e que alternativas ele poderá ter para aquela atividade que naquele momento, porventura, estiver dando prejuízo. E por aqui o Agricultura BR, já em horário de encerramento, porque já começa grande evento, grande leilão da Jacarezinho, oferta de 250 reprodutores. Mas antes de encerrar, vamos saber como é que está a soja em Chicago. Soja que estava estável na abertura do programa, agora vem com a alta, ligeira alta, de posição de janeiro a $9,96 o bushel, alta de 0,32%. Março, $10,07 o bushel, alta de 0,29%. Maio, $10,17 o bushel, com elevação de 0,27%. E esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. A gente se despede de vocês de casa com imagens do leilão da Agropecuária Jacarezinho, que começa já. Daqui a pouco temos esse grande evento, organização da Central Leilões. Em instantes, Agropecuária Jacarezinho fazendo grande oferta de 250 reprodutores Nelore, safra 2015, animais aí com cerca de 24 meses. Grande oportunidade para você, então, boa tarde e bons negócios.